Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg, Cássia e todos os nossos ouvintes e internautas. Boa tarde, Vera. Tá vendo ali na tela? A Vera também tá de preto. Ela tá combinando. A gente combinou hoje. Só a Letícia que Esse não recebeu o e-mail. Esse é o nosso bloquinho aqui. É isso. Esse é o nosso bloquinho. Aliás, sexta-feira... Estamos lá muito folhões, mas né? É o seguinte, sexta-feira de carnaval tá chegando. Vocês podem pensar em Tem pelo menos... sexta-feira de carnaval? Tem sexta-feira de carnaval. Carnaval oficial começa na sexta-feira. E é aquele dia que a gente costuma vir fantasiado aqui. Vai pensando no que você vai fazer, Carlos. Carlos E a Alberto Vera tá que é- resistente, é isso? E a Vera que é... Como é que seria o bloco? The Black... O bloco de hoje É. é o bloco básico, né? Da roupinha preta, os pretinhos básicos. É isso. Basic Black. Isso. Basic Black. Mas vai pensando aí, Vai, sexta-feira. carnaval tem que ser em português. Tá. Sim. Pensa Vou na pensar sexta. aqui até o fim do programa. Vamos ver se vem Vera, alguns. como você disse, o Roberto Campos Neto levantou a bandeira branca, elogiou o Haddad, disse que estava confiante aí nos projetos, nos programas do ministro. Bom, e o fato é que hoje o ministro falou mal dos juros de novo, mas, na prática, ele, tirou a meta de inflação da reunião do Conselho Monetário Nacional de amanhã e, prometeu para Simone que vai antecipar a regra fiscal permanente. Faz parte do jogo, né? Ele também agora está dando uma resposta ao tom conciliatório do presidente do Banco Central, também ele partindo para uma negociação que arrefeça os ânimos, faça com que a coisa desça de patamar, né? Na segunda-feira foi um momento de muita inflamação dessas relações entre o BC e o governo, muito por conta do PT, que entrou na pilha do Lula e ainda colocou mais lenha na fogueira com aquela ideia de convocar o Roberto Campos Neto no Congresso, de fazer uma manifestação em frente à sede do Banco Central no Rio de Janeiro, uma coisa que não condiz com o partido de governo, etc. Então, depois disso veio a entrevista, teve uma pausa ali para todo mundo entender mais ou menos o que tinha acontecido, e aí o Haddad entrou em cena, dando o tom mais conciliador. Ontem mesmo, né, no fim da tarde, ele já disse que não haveria essa discussão de metas de inflação no CMN. Essa era a grande desconfiança, se o Lula ia ou não pressionar para que o assunto entrasse, e caso entrasse, como os dois ministros votariam, uma vez que o próprio Roberto Campos Neto já tinha dito que por ele não se mexeria na meta. E aí, depois de confirmar que esse tema não vai entrar na reunião de amanhã, o Haddad vem com essa antecipação, uma nova antecipação, né, da ideia de apresentar o arcabouço fiscal, porque antes se falava primeiro semestre, inclusive isso consta da PEC da transição, depois começou a falar em abril e agora está falando em março. Então isso é uma boa notícia para o governo. Você aumenta aí a transparência, você antecipa um horizonte de previsibilidade para o que será a gestão do Lula em termos fiscais e você deixa claro qual vai ser a regra. Ele, quando falou hoje dessa antecipação, repetiu as críticas ao teto de gastos e disse mais, disse que nos estudos que estão sendo feitos justamente para apresentar essa regra ao mercado, ao governo, ao Congresso, à sociedade, eles não encontraram nenhum país do mundo que pratica um teto como o nosso, um teto impositivo, restritivo, e menos ainda depois da pandemia, quando houve uma expansão fiscal em todos os países e uma espécie de compreensão no dizer dele de que o governo precisa ter uma certa maleabilidade e deixa claro o que ele quer alcançar em termos de dívida, em termos de arrecadação, etc., mas sem uma camisa de força, sem engessar. Essa é a compreensão dele. E hoje, Sardenberg, o que me chamou a atenção foi algo ali pouco previsível, que foi na conferência de um grande banco, vários gestores de fundos e economistas ligados ao mercado falando que não seria o fim do mundo mexer na meta, porque a meta foi fixada há muitos anos atrás, uma meta de 3,25 e 3 no período pós-pandêmico e pós-guerra não teria mesmo muito sentido, inclusive nomes bem ortodoxos ali, como
o Luiz Stuber do Fundo Verde e outros. Então, com esse bode na sala, eu não sei se o assunto não vai voltar a ganhar aí alguma aderência por parte do governo de hoje para amanhã, que é amanhã a reunião do CMNE, né? Olha, Vera, mas no próprio Roda Viva, o Roberto Campos Neto falou que mudar a meta e mudar o sistema não é o fim do mundo. Tanto que ele comentou no programa que tem um estudo no Banco Central que em vez de você, que na verdade muda o sistema, que em vez de você ter o ano calendário, você passa a ter metas que vão valendo assim, digamos, para setembro de 24, outubro de 23 e tal, não sei o quê. Então, e o Henrique Meirelles, quando presidente do Banco Central do Lula, mudou a meta de inflação. Bom, agora o problema é o seguinte, é como muda, né? E em que ambiente, né? E não mudar com o jogo já andando. A de 23, ele foi bem peremptório de que ele acha que seria contraproducente mexer agora. Mas ele sim falou isso, que pode rever o sistema de metas, embora ele ache que isso não seja uma atribuição do BC, né? Que também isso teria que passar pelo Congresso e teria que ser comandado pelo governo. Mas mexer na que já está em andamento, ele acha que teria um efeito contrário, inclusive. E pelo que eu entendi das reportagens a respeito das falas dos economistas, eles estão dizendo que ok, até mexer na que está em curso, do ano em curso. Então, achei estranho, até mandei aqui uns zaps para algumas fontes do mercado, foi isso mesmo que eles propuseram, isso não vai causar de novo um tumulto, quando parecia que o próprio Haddad já tinha tirado esse bode da sala, etc. E vamos ver o que eles dizem. Mas, aparentemente, amanhã no CMNE não se trata de meta de 23 e nem de 24. O que todo mundo esperaria, até as fontes do BC, é que na reunião de junho se comece a discutir essa nova sistemática para as metas e aí para a fixação da meta de 2025, que essa ainda não tá fixada, Sardenberg. Pela regra atual, você fixa a meta num ano para daria 2, né? Então, a reunião de 23 é para fixar a meta de 25 e 26, né? Agora, só para concluir, Vera, o Haddad, ele tem um serviço difícil, né? Porque ele tem que falar, por um lado, dizer, não, vai ter regra fiscal, estou aqui fazendo um ajuste de fiscal, vou reduzir o déficit previsto para esse ano. Ao mesmo tempo, ele tem que falar para o PT, né? E eu acho que a antecipação também tem a ver com isso, claramente, Sardenberg, porque quando você vê o Aloysio Mercadante anunciando que o BNDES vai fazer um seminário para definir o novo arcabouço fiscal, você tem alguém querendo montar uma banquinha ali do lado da sua para vender o mesmo produto que você já está vendendo com algum desconto, né? Então, você vai falar, não, deixa eu liquidar o meu aqui antes que chegue esse concorrente. Então, o Haddad está sim respondendo ao mercado, sim respondendo ao próprio PT pela pressão externa sobre o Campos Neto, mas também defendendo o próprio território, falando, não, esse assunto é meu, ninguém veio se meter aqui e quem vai definir isso somos nós, né? Tá certo. Vera, quando você souber os iniciais... Nosso bloco. Quando você souber ali alguns pontos do que o Haddad está pensando, você conta aqui pra gente. Contarei, mas eu acho que ele está deixando um pouco claro o que ele está pensando. Eu tenho achado ele bem maduro como ministro da Fazenda, diferente do Haddad prefeito, que tinha uns arroubos ali de, né, eu sou um incompreendido, estou à frente do meu tempo aqui, ninguém entende a minha gestão tão inovadora. Que ele, aliás, isso tem que ser concedido a ele, tinha razão em algumas coisas, né? Coisas que foram muito criticadas na época que ele implantou, depois se perenizaram, os corredores de ônibus, a velocidade menor nas vias e as ciclofaixas se mostraram boas políticas públicas, mas ele tinha muito essa coisa, eu vou fazer e depois as pessoas vão entender. Ciclovias.
as ciclofaixas, ciclovias, né? Ficou, todo mundo estranhou, criticou, mas ninguém mexeu, acabou ficando, virou política pública. Ele tinha, em certa medida, razão, mas não foi reeleito, teve o impeachment da Dilma, teve 1000 circunstâncias. Ele, como ministro, tem achado bem mais maduro, não chega com eu sei o que é bom para o Brasil não sabe, está bem mais conciliador, ouvindo vários lados. Até aqui, para mim, o Haddad tem mostrado ser um dos adultos ali na sala, quando muitas vezes o próprio PT e até o Lula tentam colocar o carro na frente dos bois ali. Você sabe que quando ele implantou a velocidade reduzida nas marginais, na cidade e as ciclofaixas, né? Tem um episódio inesquecível, tinha um encontro dele com o Lula em São Bernardo do Campo e o Haddad atrasou. Aí o Lula falou, o Haddad está atrasado, acho que ele não vai chegar porque ele vem a 50 por hora ou vem de bicicleta. Olha lá, você perde o amigo, mas não perde a piada. Eu também sou a favor dessa tese. Vera Magalhães, obrigado, Vera, até mais. Tchau, gente, até mais, amanhã. Vera.